Veja no ICL Notícias, segunda edição. Look, here's burial sites all over the place. These are all white farmers that are being buried. A culpa é minha. Coloco em quem quiser. Em depoimento ao STF, Mourão responsabiliza Lula pela tentativa de golpe de Estado. Eles não desistem. Partido de Bolsonaro organiza nova ofensiva para anistiar golpistas. A guerra eterna. Sem cobertura da mídia, Congo vive conflito civil há mais de 30 anos, com mais de 10 milhões de mortos. Ou adeus a um gênio. O símbolo da irreverência no mundo está aqui. Aos 81 anos, morre Sebastião Salgado, ícone da fotografia que capturou em suas lentes as dores do mundo. A fotografia é minha maneira de vida. O que eu fotografo corresponde à minha ideologia, ao meu comportamento, à minha atividade humana e política, então vai tudo junto. O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição desta sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Olha só, daqui a pouquinho tem Heloísa Vilela trazendo todos os detalhes dos depoimentos das testemunhas do Núcleo 1 da trama golpista. Agora à tarde, o ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, hoje senador pelo Rio Grande do Sul, prestou depoimento na primeira turma do STF. Hoje temos também Cris Serra comentando as trapalhadas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É que ele usou uma imagem, olha, da Guerra do Congo, para tentar constranger o presidente da África do Sul. É isso mesmo que você ouviu. Fake news em pleno Salão Oval. E hoje temos também o jornalista Pedro Borges, que está em Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, e vai nos atualizar sobre a guerra infinita do país, que é esquecida por grande parte da mídia, principalmente nacional. Lembrando que toda a nossa programação, que começa com Desperta e vem até o N2, é transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul, pelo canal A Voz Trabalhadora e pela web São João de Quixadá, que fica lá no interior do seu amado Ceará, Chico Sá. Tá lá no Ceará, mas eu estou muito interessado nessa história aí do Congo, né, com o Pedro Borges, porque é o tipo de história que a gente não tem na mídia nacional. Então, interessantíssimo, que bom o ICL trazer nessa sexta-feira. É, né? Uma guerra que já matou mais de 10 milhões de pessoas, mas pouco ou nada se fala sobre ela, principalmente aqui no Brasil. A gente tem uma cobertura da mídia internacional, mas aqui no Brasil, de fato, nada, Juliano. Boa noite para você. Boa noite não, boa tarde. Boa tarde ainda. Boa tarde para você, boa tarde para o Chico, boa tarde para toda a nossa audiência. É incrível, né? Quantas horas e horas de jornalismo dedicados à guerra da Ucrânia, por exemplo, contra a Rússia. E na África, um país que deu tantas contribuições para o Brasil, para a América Latina, pouco se sabe sobre esse conflito. Então, uma oportunidade que o ICL está trazendo para a nossa audiência também para falar sobre um acontecimento tão importante. Pois é, daqui a pouquinho então, tá? Vamos fazer uma conexão com o Congo, no continente africano. Olha, hoje foi mais um dia de depoimentos das testemunhas do julgamento do núcleo do golpe, do Núcleo 1, no STF. Entre os ouvidos estão o general Hamilton Mourão, o ex-ministro Aldo Rebelo e o comandante da Marinha, o Marcos Sampaio Olsen. Quem acompanhou tudo desde cedo foi a Heloísa Vilela, que conversa com a gente agora. Oi, Elo, boa noite para você. A gente separou vários trechos, mas eu gostaria de começar com um depoimento do general Hamilton Mourão, o ex-presidente da República, de Jair Bolsonaro. Então eu vou ler um trechinho do que ele disse sobre o 8 de janeiro e já passo para você, tá bom? Bota a arte aí pra gente, por favor. O que disse Mourão hoje? Tomei conhecimento da baderna porque meu filho me ligou.
Liguei a TV e análise de quem exerceu o comando do Planalto na época do impeachment, do Collor, sempre soube que houve planejamento do Planalto. Havia norma e planejamento. Quando detectada ameaça, seriam acionadas forças para impedir qualquer baderna. O que me parece foi a inação do governo de turno, sabedor das ameaças, deveria ter acionado os meios. E aí Xandão já rebateu, disse o seguinte, olha, testemunha não é perito e não tem que chegar a nenhuma conclusão. Heloísa Vilela, passo para você. Pois é, Roberta, boa noite, Boa Juliano, noite. boa noite, Chico. O ministro Alexandre de Moraes estava lembrando a testemunha que ela não estava participando desse depoimento para tirar conclusões, ela tem que se ater aos fatos, ela tem que testemunhar a respeito de fatos dos quais ela tenha conhecimento. Então, Hamilton Mourão foi um pouco além do que deveria ter ido. Ele veio aqui para falar que ele, desde 86, ele sabe que o Planalto tem um programa para lidar com possíveis problemas, porque em 86, se vocês se lembram, teve aquele badernaço aqui em Brasília, governo Collor, e a ideia era criar um tipo de protocolo que impedisse outro tipo de manifestação como aquela. Então ele tentou jogar no colo do governo Lula a não ter se preparado suficientemente para o que aconteceu no dia 8. Quando a gente sabe que foram presos vários militares da Polícia Militar aqui do Distrito Federal por não terem se preparado, tem gente da Secretaria de Segurança Pública que faz o planejamento para medidas de segurança em qualquer evento aqui em Brasília, que também estão sendo ouvidas. Então, tem muita gente aí na fila com responsabilidade e certamente a responsabilidade não era do presidente Lula, que era a última pessoa no mundo, repito, que ia querer ver aquela confusão e ver o começo do seu governo desvirtuado com risco real de um golpe de Estado. Tamanha foi a confusão. Se ele tivesse decretado uma GLO, garantia da lei e da ordem, os militares poderiam ter entrado e levado a cabo o golpe que eles tanto queriam fazer e não, graças às deusas e à atitude de muitas pessoas, não foi possível. O Elo, o Xandão deu uma daquele zagueiro, né, que chega aí e pede respeito na área, dá logo uma cotovelada e diz, para aí, seu general. Se eu venho aqui, né, ele que dá o diagnóstico final sobre os acontecimentos da história recente do Brasil. Dizendo, não tem golpe, não tem nada. Pô, esse Mourão é um fanfarrão, né? Como, aliás, fanfarrão, um adjetivo usado pelo próprio Bolsonaro. Naqueles momentos que eles viviam ali umas rusgas, o próprio Bolsonaro carimbou ali o cap do Mourão com essa definição de fanfarrão. Porque, cara, o cara vai na condição de testemunha e quer botar moral assim pra cima do ministro? Não, né? Pô, para com isso, seu Mourão. O grande fato hoje... Mas, né, Chico? Desculpa, Lô, por favor. Diga lá, Juliano. Não, vai você, já falei aí, por favor, quero te ouvir. Não, estava mencionando que acho que um dos grandes fatos dos depoimentos de hoje é o estado de espírito do Alexandre de Moraes, né? A gente vai ver hoje que ele estava pouco paciente para esse tipo de postura das testemunhas, né? Que, na verdade, queriam fazer do seu testemunho um palco para, né, reanimar a tropa, que anda bem desanimadinha depois de tudo que tem acontecido aí com 31 réus, né? Mas no caso do Mourão especificamente, Elô, me parece que ele tentou requentar aquela tese que os bolsonaristas tentaram usar quando apresentaram a proposta de CPI para o 8 de janeiro, de tentar empurrar a responsabilidade para o governo. Não conseguiram, foi um desastre, pelo contrário, a CPI foi um tremendo tiro no pé e eles tiveram depois que recuar. Mas ele continua agarrado a essa tese, parece que não entendeu, que não colou a ideia de que a responsabilidade pelo que aconteceu foi do governo, né? E aliás, não lhe sobra outra tese, né, Juliana? Então é por isso que ele defende essa única, que, como você muito bem disse, foi por água abaixo com a CPMI. E tem mais, eu acho também que o Mourão é uma testemunha que não tem nada a acrescentar, porque vamos falar a verdade, quem era Mourão da metade para o fim do governo Bolsonaro? Um zero à esquerda, ele nem a proximidade com o Bolsonaro o suficiente ele tinha, e não é à toa que ele não sabia de nada, então ele não tem como testemunhar a respeito da tentativa de golpe, porque ele não fazia parte da panela, ele estava fora do jogo.
né? Então, acho que foi curiosa a convocação dele e a tentativa de fazer do Mourão um especialista nos sistemas de segurança que deveriam ter sido acionados aqui no Planalto, em Brasília não funcionou. E o Alexandre de Moraes, eu acho, a maneira como eu vejo, é um foco. Ele é muito focado, ele vai direto ao assunto e ele não vai permitir desrespeito com o processo que está em andamento aqui. Isso não é brincadeira, isso é um julgamento sério e dos assuntos mais sérios que a nossa República já tratou. Então não vai ter conversinha e tentar fazer disso aqui um circo, como ele já disse outro dia. Não farão do meu tribunal um circo. E é isso mesmo, ele está botando os pingos nos is dentro da lei. Pois é, e o Hamilton Mourão, apesar de não fazer parte ali da panelinha, ele reconheceu que se encontrou com Jair Bolsonaro depois da derrota de 2022, mas que as conversas nunca envolveram qualquer ruptura institucional. Vamos ver o que ele disse. Em nenhum momento me mencionou qualquer medida que representasse ruptura com o status quo. Nessas conversas, ou nossas conversas, sempre foram voltadas para a transição em vistas do novo governo. É aquela coisa, né? Não foi comigo, eu só cumpri, eu estava na reunião, mas não ouvi, não estava fardado. Exatamente. Sempre por aí, não, né, Roberta, Elô? eu acho que com certeza, eu acho que ele não mentiu nada, é exatamente isso. As conversas dele com o Bolsonaro devem ter sido exatamente essas. Além dele ter dito que o Bolsonaro estava muito chateado, que perdeu a eleição, blá, blá, blá. Mas mais do que isso, duvido que o Bolsonaro fosse falar com ele, porque ele não era homem de confiança do Bolsonaro. Ele estava fora do esquema. Ele estava cuidando da Amazônia, Exatamente. Né? Ele não merecia nenhuma confiança do Bolsonaro, ele não tinha prestígio algum. Tanto que ele escolhe o Braga Neto como novo vice, o Mourão passa a ser algo completamente figurativo, né? E depois o Mourão dá uma sorte de ter, contando com a generosidade do povo gaúcho, vira senador, né? Um cara que mora em Ipanema, vive em Ipanema, mal, nem naquele tempo da tragédia da enchente, esteve no Rio Grande do Sul, ganha um mandato do povo gaúcho como senador pelo Rio Grande do Sul. É muita generosidade, né? É, impressionante. E eu fico me perguntando que debate sobre transição ele fez com o Bolsonaro, porque quem acompanhou, né, Elô, você estava acompanhando de perto isso, eu lembro bem, quem acompanhou a transição lembra que o governo Bolsonaro se ausentou da transição, não passou informações que eram requeridas pelo governo que estava sendo formado pelo presidente Lula, não integrou as equipes de trabalho, Bolsonaro foi embora. Então, quer dizer, eu não sei que transição que o Bolsonaro podia estar discutindo com o Mourão, porque o que houve do governo Bolsonaro em relação à transição foi uma sabotagem. Só faltava chegar nos gabinetes dos ministérios e terem roubado os computadores e queimado os arquivos, porque em termos de colaboração para a transição foi próximo de zero. E o Mourão, a essa altura do campeonato, a gente sabe bem, estava muito afastado já do Bolsonaro, mas muito. Esse cara não passava. Então assim, talvez essa parte do depoimento aí seja difícil de acreditar que ele estava conversando alguma coisa de transição com o Bolsonaro, né? Agora, Elô? Não, ele diz que foi lá para falar que ia falar com Alckmin, blá, 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 mas eu acho que, no fundo, o resultado final desse depoimento dele é uma tentativa também de se ficar bem com as Forças Armadas. De não criar problema com a turma, porque isso a gente está vendo aqui direto. Os vários fardados e não fardados, uns aparecem com farda, como o Olsen hoje, né? Outros não, mas é tudo a turma das Forças Armadas que está querendo livrar um pouquinho a barra do outro. O Mourão sempre quis vida boa, né? Eu, quando morei no Rio, cruzava com ele ali em Ipanema, Copacabana e tal. O Mourão quer vida boa. O Mourão não quer complicação com nada, não quer responsabilidade com mandato algum, não quer levar nada de bom para o Rio Grande do Sul, que deveria. Ele quer ali a sombra. Sabe aquele militar da reserva que quer a sombra da sombra e nada mais. E vai seguir assim, isso é Mourão. Se pudesse, ficava jogando dominó no clube militar o dia inteiro. Jogava lá no Rio e continua jogando, porque ele continua no Rio. Ele não é senador pelos gaúchos. Ele é senador da areia de Ipanema. Claro. E de novo, né? Foi eleito. Foi eleito, consagrado. Elô, quem também falou hoje foi Aldo Rebelo, né? Ele foi ouvido como testemunha do almirante Almir Garnier. E foi o depoimento mais tenso do dia, com ameaça de prisão por parte de Alexandre de Moraes. Vamos ver uma discussão entre os dois aqui e a gente já passa para Elô.
Demóstenes Torres, advogado de Almir Garnier, diz o seguinte: o brigadeiro Batista Júnior disse que o almirante Garnier teria colocado tropas à disposição do presidente. É possível que possa mobilizar por decisão unilateral? Pergunta Demóstenes. Aí Aldo Rebelo. Na língua portuguesa, conhecemos a força da expressão. Nunca pode ser tomada literalmente. Quando se diz estou frito, não significa que está dentro da frigideira. Quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. Entra Xandão e diz: o senhor estava na reunião quando disse isso? Aldo Rebelo diz: não. Tem um outro print aqui, Elô, vou dar a sequência e já passo para você. Disse então Alexandre de Moraes: então não tem condição de analisar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos, por favor. Aldo Rebelo: minha apreciação da língua portuguesa é minha e não vou admitir censura. Vem Xandão, diz o seguinte: se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Aldo Rebelo diz: o senhor vai permitir minha apreciação? Alexandre de Moraes: fática, sim. Momento tenso aí, hein, Elô? Não, mais do que tenso, porque você leu de uma maneira, Aldo Rebelo falou de outra, né? E isso foi... Exato, ele chegou com uma postura, uma petulância, um desrespeito, como se ele fosse o dono do show e que ia botar banca em cima da Suprema Corte do Brasil, cara. É uma coisa assim, foi um negócio escandaloso. A impressão que deu que ele veio aqui causar, chamar atenção, virar alvo das atenções de novo, porque ele anda super esquecido mesmo. Quem fala de Aldo Rebelo hoje em dia no Brasil? Me diga, ninguém. Então, foi um depoimento que já no começo, depois das primeiras frases, já foi assim de enfrentamento. Ele veio aqui para depor, ele não veio aqui para questionar ninguém. Então, depois disso, ele ainda voltou à cena, ele ainda tentou enfrentar o ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República. Eu não sei se você vai mostrar algum outro trecho, mas tem outros trechos aqui muito impressionantes. Eu tenho esses dois trechos separados aqui, mas se você quiser trazer mais um trechinho quente, a gente gosta. Então vamos ao trecho em que o Gonê também tentou colocar ele no lugar. Por quê? Ele estava, durante o testemunho dele, estava tentando fazer crer que a Marinha Brasileira é uma força muito pequenininha, coitada, que sozinha não teria condição de deflagrar um golpe de Estado, que precisava ser um exército que tem capilaridade e tal. E aí ele começou a falar e aí ele perguntou assim: eu quero saber, olha só, eu quero saber se o inquérito foi levantar com os comandos da Marinha, porque ele diz, um almirante não dá golpe, ele tem que chamar os comandantes todos, da operação tal, dos fuzileiros, todos os comandantes. Quero saber se alguém foi chamar o comando. Aí o Gonê interrompeu ele na mesma hora. Ele falou: o senhor não tem que querer de saber nada aqui, não. Quem quer saber somos nós. Quem faz perguntas aqui é a Procuradoria-Geral da República e são os advogados. Ele ficou tiririca, ao que o Alexandre de Moraes depois complementou com uma aula de história curtinha, porém eficiente, lembrando a ele que em 1964 não foi preciso acionar os comandos. Basta um desesperado começar a colocar uma turma na rua, que tem gente que segue ou que ninguém reage e o golpe está dado. Então, não me venha com essa historinha que você precisa passar por todos os comandos. Aldo Rebelo causou hoje, né, no seu depoimento na primeira turma do STF. O Aldo é um personagem mesmo, assim, eu consigo imaginar a Elô descrevendo, né, porque é um sujeito que teve certo poder na República, foi ministro da Defesa, foi ministro dos Esportes, foi presidente da Câmara dos Deputados, mesmo sendo de um partido um pouco menor que é o PCdoB, chegou em posições importantes da República, é um intelectual
né, que trouxe aí uma formulação política para a esquerda, quando era de esquerda, mas atravessou completamente o Rubicão, né? Primeiro foi se bandeando para uma posição mais de centro, MDB, Solidariedade e tal, e está nos braços do bolsonarismo. Quer dizer, é hoje um dos maiores defensores desses militares. Reproduz as maiores barbaridades contra os povos indígenas, como se fossem todos um bando de manipulados, de marionetes das ONGs estrangeiras, né? Trata o movimento socioambiental brasileiro como se fossem criminosos, né? E defende o agronegócio predatório como poucos, né? Foi relator, inclusive, do Código Florestal Brasileiro, que flexibilizou um monte de leis ambientais mais de uma década atrás. Então, ele foi indo, e é isso, virou testemunha de defesa de general golpista, quer dizer, de almirante, nesse caso, golpista. Então, é impressionante a conversão do Aldo Rebelo, né, que eu carinhosamente chamo do renegado Aldo Rebelo, em referência a uma frase que o Lenin usava para o Karl Kautsky, que era o grande socialista alemão, que também mudou de lado e lá pelas tantas estava apoiando a Primeira Guerra Mundial. O Aldo virou isso, virou um renegado, um sujeito que já não consegue mais ter nenhum trânsito na esquerda e foi buscar nas hostes bolsonaristas alguém que ouvisse as barbaridades que ele tem para dizer. Então, de acordo com o que o Juliano está falando aqui, o Aldo foi Aldo, porque alguns vão lá e se tornam outros personagens, né? Ele foi completamente Aldo. É. O Juliano conhece muito bem esse personagem. Eles tiveram, eu lembro do embate público acho que foi na Folha de São Paulo, né? Que vocês fizeram um debate ali na eleição de 2022. Então é a palavra de quem conhece bem o sujeito. Mas e ele é muito usado assim, por exemplo, o Ricardo Nunes o usava na última eleição agora, para dizer, olha, eu tenho parte da esquerda aqui comigo. Ele é usado para vender essa ilusão. Então, Aldo Rebelo seria alguém progressista, alugado por uma campanha de direita, por uma campanha de extrema-direita, que foi a campanha do Ricardo Nunes aqui em São Paulo no ano passado. Então, ele é hoje esse personagem de aluguel para a direita ou para a extrema-direita. Hoje, no caso, era um testemunha de aluguel, de certa forma. Era o papel dele lá. Olha, Chico, eu fiquei impressionada com a petulância dele. Acho que essa é a melhor palavra que eu tenho para descrever. A petulância, a postura com que ele chegou e achou que ia enfrentar as autoridades como se fosse ele que fosse conduzir a audiência. Foi algo realmente inusitado, muito fora da caixinha, sabe? Muito fora do comportamento que se espera dentro de uma audiência, de uma testemunha, num processo com a seriedade que tem esse aqui, né? A gente não está julgando um roubo de bala da esquina, né? O que está sendo julgado aqui é a tentativa de golpe de Estado, cara. Perfeito. Então, assim, foi um absurdo o comportamento do Aldo. Ele aumentou muito a milhagem, o prestígio dele com a direita nesse papel que ele fez hoje, né? Ele aumenta o cachê, aumenta o valor dele para a extrema-direita. O passe, né? Subiu o preço do passe. Tanto que ele começou a ser muito usado hoje à tarde já como ali herói, novo herói da extrema-direita. Eu queria até perguntar para a Elô, porque, obviamente, ninguém está acompanhando tão de perto aqui no ICL quanto a Elô, né, esses depoimentos todos, diretamente de Brasília, se ela percebe que há uma mudança, porque agora vão começar a entrar testemunhas mais políticas, né, que são figuras políticas, são figuras públicas, né, gente que sabe jogar para a torcida, vamos dizer assim, né, em comparação com militares que talvez não tenham tanto traquejo, não tem media training. Você acha que a entrada desses personagens, Elô, em cena, eu não sei quais são todas as testemunhas que vão ser arroladas, né, mas Aldo Rebelo é, sem dúvida nenhuma, um quadro com capacidade política. Não concordo com nada do que ele diz, mas tem capacidade de fazer confusão, como fez hoje, como tentou fazer hoje, né? Embora acho que a postura do Alexandre de Moraes tenha sido irretocável. Você acha que a entrada em cena dessas testemunhas mais políticas pode dar uma esquentada nos próximos depoimentos? Olha, eu acho que pode dar mais, talvez, como é que eu vou dizer? Eu acho que pode trazer um pouco mais da atenção da mídia, que tem dado pouca atenção para o que está acontecendo aqui, na minha humilde opinião. Então, essas figuras, se vierem, porque, por exemplo, você tem Ciro Nogueira,
você tem Tarcísio de Freitas, são arrolados como testemunhas. Se virão ou não, elas não foram intimadas. Não sei o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer no caso dessas testemunhas, porque o almirante Olsen, por exemplo, pediu para não depor e ele não permitiu, ele mandou ele vir. Não sei o que ele vai fazer com esses outros políticos. Talvez eles não tenham tanta coisa assim para contar, claro, que ele exija que eles venham, né? E, agora, uma coisa eu acho que é certa, pelo que eu tenho visto do comportamento, não só do ministro Alexandre de Moraes, como dos demais ministros da Corte, como do Procurador-Geral da República, e mesmo que eles tenham mais traquejo político, como você colocou, aqui, numa linguagem popular, é pão, pão, queijo, queijo. É pergunta, resposta, objetividade, os fatos, é o que você sabe, o que você não sabe e acabou. Então, acho que eles não vão mudar o curso da história nesse sentido, entendeu? Boa, Elô. E olha, de volta às testemunhas do dia de hoje, o comandante da Marinha, o Marcos Sampaio Olsen, ele foi questionado por Alexandre de Moraes sobre a cerimônia de troca de cargos. Como o almirante Almir Garnier não participou da cerimônia de transmissão do cargo, a gente lembra disso, Moraes levantou uma hipótese para esse comportamento aí de Garnier. Vamos chamar a arte aqui para a gente ver. Disse Xandão: tem uma reportagem de Folha e UOL apontando que ele se recusaria a ir, porque há necessidade de que o que sai e o que entra tem que bater continência ao presidente da República. Disse então Marcos Sampaio: desde que o presidente presida a cerimônia, a de 5 de janeiro de 23 foi presidida pelo ministro José Múcio e bate continência à autoridade que estiver. Heloísa Vilela. Pois é, esse foi um ponto em que o Alexandre de Moraes insistiu, porque tinha ficado uma ponta muito solta. E ele trouxe, então, e perguntou primeiro ao almirante Olsen se tem registros na história de um almirante que está saindo não passar o cargo para o que está chegando. E aí ele esclareceu: não, ele passou o cargo para mim, mas não participou da cerimônia. E isso eu nunca vi, não conheço registro de que isso tenha acontecido. Foi um ponto importante deixar isso bem demarcado, porque essa cerimônia, ela independe do Estado, né? Dentro das Forças Armadas tem que haver a troca de comando, e a troca de comando houve, mas a gente sabe que a hierarquia, esse cerimonial todo é muito importante dentro das Forças Armadas, e quando o Garnier decidiu não ir, ele rompeu com uma tradição que até então ninguém tinha rompido, desde que a Marinha existe, e isso ficou muito claro. Aí o almirante Olsen disse, ele não disse, ele não foi porque não queria bater continência, mas ele deixou muito claro que o almirante que está passando o cargo e o outro que está recebendo o cargo tem sim que bater continência para a autoridade civil que está lá, e seria o presidente Lula, que no caso resolveu não ir e mandou o ministro Múcio no lugar dele. Então, assim, sem ser de uma forma direta, mas na minha visão ficou comprovada a hipótese, a teoria, o que se sabe, que ele não foi porque não queria bater continência para o presidente Lula, depois de ter tramado um golpe de Estado com o Bolsonaro, né, gente? Foi por isso que ele não queria ir. E foi quem colocou, vamos lembrar sempre, né, as tropas à disposição, né? Porque, embora, mesmo ontem aqui no ICL a gente tenha comentado que a Marinha é a menor das três forças armadas, né? Obviamente haveria um engajamento caso as outras forças armadas tivessem participado também do movimento aí do Juliana, Garnier, né? Isso me lembrou um ponto hoje, porque foi um ponto muito insistente do Aldo Rebelo hoje, de falar que a Marinha é pequenininha, é tudo lá no Rio, tem meia dúzia de pessoas. Aí o Alexandre de Moraes entrou e perguntou, quantos fuzileiros navais tem a Marinha? Aí ele parou, pensou, entre 14 e 15 mil. Ora, faça-me o favor, você desembarca em Brasília com 15 mil homens, você dá um golpe de Estado em 30 segundos, né? Com certeza. Então, não é tão pouca coisa, tudo depende de como você usa as ferramentas, os homens e as armas que você tem, né? Exatamente. Em 64 foi com menos gente ainda. E foi feito o golpe da mesma forma. Então, esse argumento aí não cola, faz o menor sentido.
E olha só, em entrevista ao ICL Notícias, a coronel Cíntia Queiroz, da Polícia Militar do DF, do Distrito Federal, ela contradisse diretamente o depoimento prestado pelo general Júlio César de Arruda ao Supremo Tribunal Federal. O coronel disse que o Exército atuou sim para impedir que a Polícia Militar cumprisse uma ordem para prender os bolsonaristas que estavam acampados no setor militar urbano em Brasília. E aí fica esse diz que me diz que, né? Um lado dizendo que impediu, o outro lado disse que não, enfim. Mas há muitas reportagens da época, né, que relatam o bate-boca do Capelli, né, com o comandante do Exército, né, até ontem a gente deu aqui também aquela expressão, a minha tropa é maior que a sua, que eu fico imaginando essa frase, cena, né, essa cena, minha tropa é maior que a sua, você não se meta aqui, e o bate-boca, né, então tem muito material, muitas testemunhas, né, que comprovam que pelo menos houve uma operação para retardar a prisão dos golpistas que estavam acampados lá. A gente podia chamar o Capelli aqui qualquer dia desse para fazer também contar a história pra gente aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa que me chamou muita atenção nessa matéria maravilhosa que o Kleber fez, porque primeiro eu fiquei espantadíssima que a coronel Cíntia tenha vindo a público falar em primeira pessoa, dando a cara. Isso nunca tinha acontecido. Eu mesma já tinha conversado com ela se recusou a falar em on, então não publiquei nada do que ela disse porque tinha que ser em primeira pessoa. Mas ela é uma pessoa que muita gente até hoje não entende como que ela não foi implicada, indiciada nessa tentativa de golpe. Porque o relatório de inteligência a respeito do que podia acontecer foi colocado na mesa dela. Numa sexta-feira, ela disse que já tinha ido embora, mas no dia seguinte ela foi a uma reunião dentro da Secretaria de Segurança Pública, não passou na mesa dela para ler esse relatório, que foi escrito pela delegada Marília, com quem ela continua conversando por WhatsApp o tempo todo. A história dela é muito estranha e mais, ela é muito próxima do comandante da época da Polícia Militar, que já foi julgado, o julgamento dos PM já acabou, estão esperando apenas o veredito do ministro Alexandre de Moraes. Então, numa interpretação, porque eu não sou testemunha do STF, sou jornalista e posso dar a minha interpretação, eu acho que ela pode estar tentando salvar a pele dos amigos, relatando uma coisa que é verídica. Agora, me chamou a atenção a maneira como o próprio Capelli, nessa matéria do Kleber, aliviou nessa descrição. Ele não fez a descrição contundente que ele fez na época e que eu já ouvi de outros implicados da PM falando que o general virou para a PM e falou: minha tropa é maior, você vai discutir comigo? Porque ele impediu a prisão em flagrante de centenas e milhares até de pessoas que poderiam ter sido presas aquela noite mesmo. Por quê? Quem estava lá dentro que ele não queria que fosse preso? Né? Então, essa história, esse dia, esse momento é muito importante, achei fundamental e acho que o Kleber está de parabéns por ter conseguido trazer isso à tona em primeira pessoa. Agora, eu não sei quais são os objetivos por trás disso aí. Tem coisa aí, tem tem caroço nesse angu aí. Pois é, e o fato é que parece que tem alguém mentindo em depoimento, né? Pré-candidato ao governo do DF, o Capelli, que está nesse momento costurando as suas alianças, então deve estar segurando um pouquinho aí. O tom tem mudado por conta disso. Tem muito voto. Tem muito voto de PM, de bombeiro, de policial militar aqui nessa cidade, né? Não sei. Tem que perguntar para ele. É por aí. E sabe quem tem uma tropa maior que a minha? Rodrigo Viana. Esse tem uma tropa... uma tropa muito maior que a minha. Posso entrar aqui? Pode entrar, Rodrigo. Uma voz do além aqui, né? Boa noite. O Juliano citou o Lenin, né? O renegado Kautsky. O renegado Kautsky. Eu ia citar o Brizola, né? O costeou alambrado. Costeou alambrado. O Rebelo costeou, quebrou o alambrado, avançou no... já cruzou o alambrado, já entrou no terreno do inimigo já. E comeu o capim, inclusive. Isso. Comeu todo o capim. Tchau, pessoal. Boa sexta-feira. Valeu, querido. Obrigado. Tchau. Juliano, boa noite pra você. Heloísa Vilela, deixa eu me despedir de você também. Um beijo. Hoje o dia foi longo, mas vem o final de semana por aí. Aproveite, descanse, porque segunda-feira tem mais. Só vou embora porque eu já falei com o Rodrigo no urgente, senão seria uma falta de
de educação, né? Então, tchau, pessoal. Bom fim de semana. Beijo, Elô. Pra você também, querida. Pra você. Bacana, né? Sempre bacana receber Elô no Urgente, no N1, no N2. Não, e o que a Elô tá com essa memória dos bastidores do golpe, Fresca, né? Porque, né? além dessa cobertura agora, ela tem a memória da cobertura da CPI do DF, do Distrito Federal. Onde estiveram personagens que a gente às vezes não dá muita bola, mas são os caras que estavam ali em atuação no dia 8 de janeiro. Exato. É quem impediu, quem queria manter lá o pessoal dos quartéis, é quem estava naqueles bastidores daquela hora. Não, e o ICL, hoje uma audiência, a gente até agradece aqui, uma audiência espetacular aqui numa sexta-feira, né? Acho que reconhecimento também, porque o ICL manteve a equipe o tempo todo e prioridade para esse caso, porque é um entendimento de que é histórico, né, para a democracia brasileira. Você está julgando militares, você está transformando militares em réus, tem general prestando depoimento como testemunha, então nós demos prioridade e a audiência está respondendo. Está respondendo, porque eu vejo nos sites, vejo por aí uma outra exceção, não estão dando muita atenção. A Elô comentou, pouquíssima cobertura lá no STF. Mas aqui você tem. Então, semana que vem pode ficar aqui de novo, que nós vamos trazer mais detalhes dos depoimentos. Porque esse assunto passa a ser um pouco indigesto para a direita. Ele não é um grande assunto mais para eles. Quanto mais deixar ali de escanteio, melhor. Pode atrapalhar certas candidaturas daqui por diante. Aquele do moderado, né? O Tarcísio Moderado. De um tal moderado do Palácio dos Bandeirantes. O moderado que apoiava um golpe que falava em matar ministro do Supremo. Então não cai bem para essa candidatura. Então é melhor, por isso que não tem essa cobertura toda que aqui a gente faz. É isso. Esse moderado barra light, a gente sabe que não funciona. Meu Deus! Vamos chamar agora a Cris Serra para a gente falar um pouquinho sobre Donald Trump. Oi, Cris, já está por aí? Boa noite para você. Já estou aqui, Roberta, Chico, Rodrigo e nossa comunidade CL. Seja bem-vinda, Cris. Vou começar com uma atualização sobre a reunião de Trump com o presidente da África do Sul, que ocorreu nesta quarta-feira, tá? A novidade, gente, é que a Reuters desmentiu as imagens utilizadas por Trump, disse que são falsas evidências de um genocídio branco na África do Sul. A imagem em questão é um print de um vídeo de autoria da agência da Reuters, filmado no Congo, na República Democrática do Congo, outro país, tá? E nele, trabalhadores humanitários, eles levam sacos de corpos de vítimas de um conflito mortal de rebeldes do grupo M23, um conflito interno com a fronteira também, Ruanda, enfim. Mas não tem nada a ver com a África do Sul, que fica lá embaixo, gente. Na reunião, Trump mostrou a imagem e disse que são fazendeiros brancos sendo enterrados. Na verdade, eram corpos da guerra do Congo. E não eram fazendeiros. Que estavam em mineradoras. Era outro país e não eram fazendeiros. Tudo errado. Fake news no Salão Oval. É isso, Cris Serra. Que cara de pau. Roberta, na quarta-feira, quando teve o encontro do Trump com o presidente da África do Sul, a gente comentou aqui no ICL aquilo que até a gente comentou aqui, classificou como uma arapuca, uma armadilha que ele preparou, e que o jornal The New York Times, eu acho que foi mais preciso na definição, chamou de emboscada. Foi o que o Trump fez, uma emboscada contra o presidente da África do Sul, Ramaphosa, eu tenho que ter um nome esquisito, não sei falar direito. E quando a gente comentou aqui na quarta-feira, a gente comentou isso, que tudo aquilo ali era mentira. A gente já sabia que era mentira, né? Tudo bem que agora a Reuters veio e esclareceu, deu mais detalhes dessa mentira. Mas a gente sabia, porque todo mundo que se informa minimamente sobre a situação da África do Sul sabe que não tem genocídio da população branca, não tem genocídio de fazendeiros brancos. Agora, o que é gravíssimo nisso que a gente vê? No momento que o Trump estava fazendo esse espetáculo mentiroso, grotesco, no Salão Oval, imediatamente, seus seguidores, inclusive pessoas do governo, imediatamente reproduziram isso em redes sociais. Imediatamente, né? Autoridades do governo reproduziram, né? Isso tomou uma escala e um alcance completamente fora de controle. Então, mesmo agora, a Reuters vindo
e corrigindo, né, esclarecendo. Olha o tamanho do estrago, já está feito. Esse é o perigo das redes sociais, e é por isso que a gente fala aqui toda hora da necessidade de regulação, porque é uma coisa que foge ao controle. E quando você tem o presidente dos Estados Unidos fazendo esse espetáculo de fake news, numa visita oficial, um encontro entre dois presidentes, né, um ato formal, o próprio presidente dos Estados Unidos faz tudo isso baseado em mentiras e fica por isso mesmo o que fazer, né? Isso, repetindo, bota em evidência a necessidade da regulação das redes sociais. Agora, só um dado, né? O Elon Musk estava no Salão Oval. Ele é sul-africano. Ele sabia que aquelas imagens não eram do seu país, assim. Provavelmente sim. Mas o presidente... E brincar foi ele que forneceu, né? Ah, gente... O presidente da África do Sul deve ter ficado com essa dúvida, mas deve ter ficado agora... Se eu desminto, depois aí fica muito ruim, Na verdade, né? ele perguntou, né? De onde são essas imagens? Pois exatamente. Ele ficou com essa dúvida. É que nem a gente... Se alguém apresenta uma imagem que é, sei lá, do Paraguai, da Argentina, e você fala, isso é Brasil, isso aí parece mais Paraguai, Argentina. Mas você fica na dúvida. Você fala, e se eu desmentir, eu sou o presidente da África do Sul. E se depois fosse, vamos dizer, pô, você não conhece seu país, né? Sim. Então, ele ficou nessa dúvida. Mas ele desconfiou, né? A cara dele, toda a expressão é em torno disso. Desconfiou, viu que era caô ali a parada toda. Caô, né? Total. Meu Deus. Mas caô como uma coisa seríssima. Um negócio... Mas aquela ali é uma imagem com pessoas... As pessoas têm uma equipe ali de resgate de corpos, uniformizada. Eu não sei por que o presidente da África do Sul ficou em dúvida, sinceramente. Eu acho, ali ele ficou muito intimidado, né? Ele está claramente constrangido, intimidado, e eu acho que diante agora, então, tudo bem, se ficou em dúvida, tá bom, vá lá que seja, mas agora que está caracterizado que é uma mentira escancarada, isso exige um posicionamento da África do Sul, né? E outra coisa, por que o Trump fez isso? Né? Como a Roberta lembrou, claro que isso tem o dedo podre do Elon Musk, claro que tem interesses em desestabilizar o governo na África do Sul. Vamos lembrar o seguinte, Elon Musk tem interesse em minerais críticos para a sua indústria. A África do Sul é um país riquíssimo em minerais. Então, tem ali um interesse econômico, eu não tenho a menor dúvida disso. A outra coisa do Trump é querer fustigar a África do Sul, porque foi a África do Sul que levou a Corte Internacional a discussão sobre o genocídio que Israel está praticando na faixa de Gaza, né? Então, Israel não aceitou isso, não se conforma com isso, e o Trump também. Então, esse genocídio que ele fala que existe na África do Sul, que é mentiroso, isso não existe, ele devia estar mais preocupado com o genocídio que o aliado dele, Israel, está fazendo na faixa de Gaza. Então, sabe, é toda aquela estratégia, né, de espalhar poeira, confundir tudo, confundir a opinião pública, né? Por isso que a gente precisa sempre, né, mostrar os pontos, o que está em jogo, que no meu ponto de vista são esses aqui que eu mencionei, fora outros que talvez a gente não tenha percebido ainda. Pois é, Chico, vou passar para você, mas só um dado importante sobre essa discussão é que os brancos representam apenas 7,3% da população da África do Sul. Entretanto, a maior parte das terras da África do Sul são de propriedade dos brancos. Então, assim, não faz o mínimo sentido tudo isso. Pensando na política migratória de Donald Trump, não faz o mínimo sentido ele acolher os sul-africanos ali. Não é racional. Mas eles não lidam com a racionalidade. Sentido algum. Mas aí é esse festival do surrealismo mesmo, da extrema-direita, de propósito. É uma fake news fabricada para criar uma confusão e cria uma confusão. E o pior, como a Cris falou, é que... Tudo bem, há o desmentido da agência de notícias e tal, a checagem, mas nada acontece porque não tem regulação, nem nos Estados Unidos, nem aqui. Então, prepare-se para a eleição de 2026 nesse clima. É o que a gente vai viver de uma forma mais radicalizada. Eu não sei se a nossa equipe já colocou no detalhe a imagem, né? Porque a Cris fala, nossa, olhando aquela imagem,
Não sei porque que o presidente da África do Sul não desmentiu na hora. A gente já colocou na tela. A gente colocou o detalhe. Que tem a cruz vermelha. Ah, sim. Mas é que foi uma sequência. Olha, né? Foram várias imagens. Essa é uma das imagens. Essa é uma das imagens. Foram várias fotos e vários takes também. Uhum. Talvez tenha um do Congo, um da África do Sul e 10 do misturado, Congo misturado. Talvez a postura Aliás, do presidente sul-africano tenha sido um pouco essa, né? Reconheceu uma, mas não reconheceu as outras. E algo que eu já ouvi muito de bolsonarista e de gente de direita, quando você desmente, quando eles apresentam alguma coisa nos grupos de zap, você fala, isso aqui não é verdade. Aí sabe qual é a resposta? Podia ser. Podia ser. Podia ser porque é a África do Sul, porque é isso, porque é aquilo. Entendeu? Então, esse vai ser o argumento do... eu posso ter errado uma imagem, mas tem outra aqui que é assim. E teve sim um fazendeiro que foi expulso uma vez, não sei de onde. O fato é que não existe uma expulsão em série de fazendeiros brancos da África do Sul. Isso é mentira, deslavada. Né? O que existe é a tentativa deles de desviar o foco do massacre em Gaza, é isso. Pois é. Deixa eu trazer Rodrigo, Vai lá, Cris. Desculpa. Imagina. Isso que o Rodrigo acabou de falar foi exatamente o que uma autoridade do governo norte-americano, do governo Trump, disse. Exatamente isso. Depois que a Reuters esclareceu, né, e a imprensa norte-americana começou a noticiar, eu não lembro agora o nome dessa autoridade, mas, enfim, em nível de secretário e tudo mais. Falou exatamente isso que o Rodrigo falou. Podia ser. Poderia ser. Enfim, esse é o segundo vexame no Salão Oval de Donald Trump contra presidentes. Né? Lembra do Volodymyr Zelensky e agora com o presidente sul-africano. Virou meio uma... acho que vai ser, essa arapuca vai ser para... Tem muita gente para passar por ela. Para não ir, né? Para não ir. Eu acho que é para não ir, exatamente. Vai ser... Vê que ele preparou uma pastinha, ele estava todo mundo unido ali para causar esse constrangimento. Então há toda uma preparação para... deixar esses visitantes ali numa situação de alvoroço total. Lembrando que a África do Sul faz parte dos BRICS também. É isso. Tem isso também. Deixa eu trazer uma outra novidade. Porque aparentemente, essa é boa, tá? A Justiça dos Estados Unidos ainda serve para alguma coisa e está resistindo. Isso porque ela acabou de derrubar a decisão de Trump de proibir estudantes estrangeiros em Harvard. A universidade já tinha apresentado uma queixa, né, dizendo que a medida provocaria efeitos devastadores e que, sem seus estudantes internacionais, Harvard não é Harvard. O governo ainda não informou se vai recorrer ou não. Cris, o que você acha? Eu acho que vai. Ele vai ficar esticando a corda com as universidades, porque ele sabe que as universidades são centros de crítica, né, ao governo americano. Como toda universidade, como todo lugar de livre pensamento, né, são lugares que questionam o autoritarismo. Agora, quem diria, né, gente? Quem diria nos Estados Unidos da América, que eles tanto enchem a boca para dizer a terra da liberdade, um governo que interfere com esse grau de agressividade que fere a autonomia universitária, que é um princípio sagrado nas democracias, né? A autonomia universitária, e o Trump interferindo com essa ferocidade contra as instituições de ensino. Algumas se dobraram, outras, porém, estão resistindo e enfrentando o governo Trump na justiça, como é o caso de Harvard, né? Harvard se tornou a grande universidade, dentre as que foram, as que estão no alvo do governo Trump, digamos assim, a que está tendo um enfrentamento maior, o que é muito importante, né? Porque isso coloca em xeque essas medidas autoritárias do governo Trump. Então, o papel que essa universidade está tendo neste momento nos Estados Unidos é muito importante. Eu queria só ressaltar mais uma vez, acho que já falamos disso em outro momento, mas é impressionante, porque os Estados Unidos, além de tropa, além de mariners, além de capacidade de derrubar governos por aí e do poderio econômico, sempre usaram para ter a sua hegemonia no planeta o chamado soft power, que é o poder que não depende das armas, né? Que passa pelo cinema, pela indústria cultural, pela história de que todo mundo, ou muita gente, quer aprender inglês, então a cultura e tal, e atrair gente de outros países para estudar nas suas universidades. E talvez a mais conhecida seja Harvard, tem as universidades da Califórnia também, enfim, tem muitas.
Então, quando você baixa uma ordem dessa e diz estrangeiro não entra em Harvard, os Estados Unidos estão abrindo mão de um dos pontos de apoio para o seu poder ser exercido, não apenas com as armas. É como se o Trump dissesse, então, não quero mais, eu vou exercer só pela força, porque pela troca cultural não nos interessa, aqui vai ficar só para os moradores, enfim, para os cidadãos norte-americanos. É uma mudança, né? É uma passagem de época. Uma mudança gigante, sempre foi uma estratégia dos Estados Unidos, do país, do imperialismo, aplicar recursos nisso, que dá um retorno extraordinário. Imagina, se você leva o parte daquela universidade para o teu país, para o resto do mundo. Exato. É a melhor forma de disseminar o pensamento de um país? Não tem. Assim como a França fazia e faz com a Sorbonne, leva estudantes de fora para estudar lá. Assim como, numa medida um pouco mais modesta, Portugal e Lisboa, as universidades faziam com as ex-colônias na África. Coimbra fez a vida inteira. Coimbra fez a vida inteira com os brasileiros, com a turma de Angola, Cabo Verde, por causa da língua. Então, essa é uma estratégia, né, de domínio imperial. O Trump está abrindo mão disso? Né? Isso mostra que virou a página. Eu acho que tem um outro componente aí, que é o seguinte, né? Ele tem uma estratégia de asfixia financeira com essas universidades, né? Ele cortou verbas das universidades, cortou de Harvard, inclusive, cortou de Colômbia, que, até onde eu lembro, havia se dobrado, dito que atenderia exigências feitas pelo governo, etc. E no caso de Harvard, além do corte de recursos, se ele impede estudantes estrangeiros na universidade, ele também tira uma parte da renda da universidade. Essas universidades norte-americanas são caríssimas, sobretudo para estudantes estrangeiros. O estudante estrangeiro paga muito caro para estudar nessas universidades. Alguns têm bolsa, mas outros não. E no caso de Harvard, 1/4 do corpo de alunos da universidade é de estudantes estrangeiros. Então, esse é mais um caminho que ele busca de asfixia financeira, ou seja, ele quer, de fato, quebrar, fazer as universidades dobrarem a espinha para ele. É porque é isso, né? O filho de indiano rico, os indianos querem mandar os seus filhos para estudar ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Então, o filho de um indiano que tenha dinheiro, ele paga a mensalidade integral e isso ajuda a custear a universidade para que ela possa eventualmente dar uma bolsa até para uma bolsa parcial para alguém lá dos Estados Unidos mesmo, para ajudar a manter a estrutura. Então, é perfeito, querido. É uma estratégia aí também econômica de asfixia de um dos polos de resistência ao trumpismo, Roberta. Pois é. A gente vai fazer um break agora. Vamos falar sobre Sebastião Salgado, tá? Vamos fazer uma homenagem aí a esse fotógrafo que morreu hoje, aos 81 anos, em Paris. Ele enfrentava agravamentos decorrentes da malária, que contraiu nos anos 90. Além do reconhecimento internacional como fotógrafo, Sebastião Salgado também ficou conhecido por suas ações ambientais. Ele transformou uma antiga fazenda de gado da família em Minas Gerais na reserva particular do patrimônio natural. A gente vai mostrar aqui 2 fotos que são separadas por 25 anos, para a gente ver o enorme projeto de reflorestamento que ele fez lá naquele espaço. Ah, Cris, a gente sabe que é inevitável, né? Mas uma pessoa, né, que deixou, né, os seus registros para a eternidade, preocupado com as questões ambientais e com esse olhar humano de Sebastião Salgado, vai fazer falta, né? É uma falta imensa, Roberta, e eu acho que é importante na figura do Sebastião Salgado, e o trabalho dele mostra isso, as ações, né? Exatamente esse traço que você destacou, né? O humanista que existe dentro dele, ou existia dentro dele. Eu particularmente destaco no trabalho dele de fotógrafo, tem uma fotografia que ele fez que eu acho que é uma síntese do trabalho dele, que todos conhecem, enfim, acho que todo mundo já deve ter visto em algum momento na vida. Tem uma fotografia que ele fez no garimpo de ouro de Serra Pelada, em 1986, né? Esse garimpo que persistiu até o começo da década de 90, enfim, deixou lá o buraco, até hoje está lá. E quando o Sebastião Salgado ele conta isso, quando ele foi à Serra Pelada, que ele chegou lá e viu aquele buraco gigantesco com aqueles homens carregando a terra, né, porque eles cavavam a terra em busca do ouro ali,
enchiam sacos de areia e subiam, ficavam naquele movimento de subir e descer a cava. É essa fotografia que é absolutamente espetacular, né? É uma cena que eu acho que traduz não só o Brasil, mas o mundo de uma certa forma, né? Essa febre do ouro que enlouquece as pessoas, que enlouquece o ser humano, né, em busca de riqueza. E eu até anotei, porque eu não queria errar, porque eu acho essa frase dele muito bonita, quando ele diz que quando ele chegou lá e que ele viu essa foto, eram cerca de 50 mil homens, gente, olha só, naquele buraco de Serra Pelada, naquela dimensão, como se eles fossem pequenas formigas ali, né, cavando a terra. E ele diz, eu fico até emocionada, desculpa aí, gente, mas ele diz que quando chegou lá em Serra Pelada e viu aquilo, ele disse, eu vi passar diante de mim a história da humanidade e eu consegui ouvir naquele lugar o murmúrio do ouro na alma dos homens. Nossa. Gente, eu acho que isso resume o trabalho do Sebastião Salgado, a figura imensa que ele foi. O New York Times classificou essa foto como uma das 25 mais importantes da história da Segunda Guerra Mundial para cá, que define, que proporciona uma leitura da humanidade. Isso que ele diz aí sobre o ouro, o New York Times reconhece como uma imagem. Elegeram 25 imagens que seriam capitais ali da Segunda Guerra Mundial para cá, que mudaram a humanidade ou que descreveram grandes movimentos migratórios, aquelas fotos que fazem história. E essa foto dele foi escolhida como uma das... Capacidade de síntese imensa, né? Numa imagem você contar uma história e fica mais assim, importante, mais bonito mesmo, ainda com a frase que a Cris... Sim. Né? Um fotógrafo que era também um poeta, né? Pelo visto, né? Porque captava e sabia descrever o que estava captando, né, Cris? É para a gente se emocionar mesmo, também fiquei emocionado. Olha aí, outra. É que não é só apontar a câmera, né? Não. É saber para onde você está olhando, né? Então, ele tinha esse olhar. Você vê essa foto dos garimpeiros nesse buraco, é uma cena bíblica, né? Você lembra, quando eu vejo essa foto, passa um monte de coisa. Por exemplo, podia ser a construção das pirâmides do Egito. Sim. Então, é isso, por isso que ele diz mesmo, é como se eu estivesse vendo a humanidade passar por ali. De fato, é uma coisa, o trabalho dele como fotógrafo é imenso, e também esse lado dele, já numa fase adiantada da vida, quando ele resolve, então ele recebe essa fazenda da família, completamente devastada, né, terra desértica, e com esse trabalho muito persistente, eles conseguiram aquela coisa linda que foi replantar toda aquela área. E um detalhe, eu estava lendo também a viúva dele, né, a Lélia, contando que depois que a mata voltou, os animais voltaram, né, e eles já detectaram a presença de felinos, né, de primatas, e quando animais como felinos e primatas repovoam uma mata, ainda mais sendo uma mata secundária, esse é um sinal de vitalidade da floresta, porque significa que ali naquela floresta eles encontram alimento, né? São animais de topo da cadeia alimentar. Você tem um felino numa mata, é um sinal de uma floresta saudável, onde ele tem condições não só de se abrigar, de procurar parceiros, né? Mas de se alimentar. Então, essa mais uma vez, a imensidão do trabalho e da figura do Sebastião Salgado. Com certeza. Geralmente a gente vê uma foto acompanhada por texto, né, que explica detalhadamente um pouquinho mais a foto. Nos casos em que a foto fala por si só, gente, é coisa de gênio. E Sebastião Salgado, com certeza, está nesse rol. Cristina Serra, obrigada e um bom final de semana para você. Obrigado, Cris. Boa noite, querido. Obrigada, gente. Ô, Roberto, uma coisa que eu só lembrei agora, e ele, assim, a gente ouve falar muito de tecnologia muitas vezes é importante, mas ele trabalhava com equipamento super simples. Né? Uma câmera muito simples. Então, era menos o aparato e mais o olhar mesmo. De verdade. Deixa eu trazer um recado antes da gente fazer a nossa conexão com o Congo, que é o seguinte: depois do sucesso do podcast Império Malafaia, vem aí uma estreia polêmica que só o ICL tem coragem de fazer. É o documentário inédito Império Malafaia.
Nessa produção original, que é do ICL, a gente vai mergulhar um pouco mais a fundo na investigação jornalística conduzida por Judal Piva e Igor Mello, para entender como o poder político, a fé e o dinheiro se misturam nos bastidores de um dos impérios mais influentes do país. O podcast já foi ouvido por mais de 400 mil pessoas. Olha que bacana. E se você já ficou surpreendido, pode esperar que vem aí o documentário. Vem mais bomba por aí, porque o ICL vai revelar a verdade sobre o patrimônio milionário do pastor que financia a extrema-direita aqui no Brasil. A estreia do Império Malafaia, o documentário, vai ser numa quinta-feira, dia 29 de maio, às 8 horas da noite, ao vivo, com a presença de Judal Piva, Igor Mello e também de Eduardo Moreira. Mas você precisa, como sempre, garantir o seu ingresso. É rapidinho. Corre lá em icln2.com.br, icln2.com.br. Olha, se o podcast já trouxe revelações importantes e inéditas, acompanhar em áudio e vídeo no documentário outras revelações ainda não feitas pelo podcast é especial. Como diz o próprio Malafaia... Fechar com chave de ouro. Como diz o próprio Malafaia, numa das entrevistas ao ICL, não faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não, rapaz. Ele está falando com o Igor Mello. Porque, olha, se já foi... É muito forte, né? Todo o material divulgado até agora em 3 episódios do podcast. Ele não sabe o que o aguarda. A gente tem um pedacinho do trailer para você entender melhor o que a gente está falando aqui. Roda. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje e eu vou revelar para você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Olha, quinta-feira, 29 de maio. Eu tenho a sensação que depois o Malafaia vai mandar um áudio pro Igor Mello, viu? Ah, não sei não. Ele é raivoso, ele não é de deixar assim, não. Pois é, e a gente vai acompanhar. Estou ansiosa para ver se for chorar, manda áudio, não tem? E com menos palavrão, por favor, também, da próxima vez. Olha, a gente mostrou agora há pouco, né, que o presidente Donald Trump, ele usou imagens da Guerra do Congo para tentar constranger o presidente da África do Sul com um falso genocídio branco. E olha só, a realidade da África do Sul e do Congo, elas são diferentes, viu? Infelizmente, a situação da República Democrática do Congo é muito dramática, porque é um conflito que se estende por quase 30 anos e já matou mais de 10 milhões de pessoas. É isso mesmo que você ouviu. 10 milhões de pessoas. Em números absolutos, este é o conflito mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, apesar disso, recebe pouca e quase nenhuma atenção, principalmente da cobertura jornalística nacional. O jornalista Pedro Borges, que é o fundador do site Alma Preta, ele está em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, e conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Pedro, seja muito bem-vindo ao N2. Boa tarde ou boa noite para você por aí, hein? Boa noite para vocês no Brasil, boa noite, Roberta, boa noite a toda a bancada. É um prazer, uma satisfação sempre poder participar e conversar com vocês do ICL. Aqui já é bem boa noite, já são 10 horas e 30 minutos. Estou 4 horas à frente do horário de Brasília. Pois é. Pedro, a gente preparou uma arte para dividir com a nossa audiência, só para contextualizar as informações sobre a guerra. Já já eu passo para você. Vamos dar uma olhadinha aqui juntos. Olha, Guerra do Congo, tá?
Congo já viveu 2 grandes guerras recentes. Uma foi em 96, de 96 para 97, e a outra de 98 a 2003. Morreram 10 milhões de pessoas, como eu contei aqui. Pessoas foram deslocadas, desalojadas ou desabrigadas. Foram 7 milhões de pessoas. Forças em disputa. Isso é importante para a gente entender esse contexto. Governo, o próprio governo da República Democrática do Congo, um grupo armado chamado M23 e o próprio governo de Ruanda. O que está em jogo são interesses das grandes potências no conflito sobre a exploração de minerais. É isso que está em jogo. Agora, Pedro, essa é uma guerra muito antiga, né? E como eu disse aqui, ela envolve 3 forças, né? O governo da República Democrática do Congo, tem o grupo armado M23 e também a República de Ruanda. Queria que você contasse um pouco para a gente o que cada grupo representa nesse conflito, porque ele tem uma cara, né? Ele traz ali um quê de disputa étnica, mas no fundo a gente entende que, na verdade, o que está se disputando aí é o controle de áreas ricas. Ricas não, riquíssimas, eu posso dizer, em minerais, né? É isso mesmo, Roberta, acho que você está corretíssima. Acho que para as pessoas conseguirem entender um pouco mais sobre o conflito, é necessário voltar um pouco no tempo, para 1994, no genocídio de Ruanda, em que mais ou menos 800 mil pessoas foram mortas, né, numa disputa étnica entre Tutsis e Hutus, mas naquele momento uma maioria Tutsi, né, foi morta. Depois do genocídio de 94, muitas dessas pessoas elas vão para a fronteira de Ruanda com a República Democrática do Congo. Existe uma grande pressão para que o país abrisse naquele momento as suas fronteiras. O presidente, na época, o presidente Mobutu, abriu as suas fronteiras e entrou no território da República Democrática do Congo pessoas da etnia Tutsi de Ruanda e pessoas também da etnia Hutu de Ruanda. É importante entender isso porque os desdobramentos daquele conflito de 94 ainda persistem. Então, a justificativa, por exemplo, utilizada pelo atual presidente de Ruanda, o Paul Kagame, é de que aquele grupo de pessoas Tutsis de Ruanda e os Tutsis, mesmo congoleses que habitam naquela região, eles são alvos de discriminação e são alvos de violência. E de que naquela parte do território ainda existem pessoas, grupos armados, que são grupos armados da etnia Hutu, que participaram do genocídio de 94. Então, a justificativa política que tem sido utilizada pelo presidente de Ruanda para dar apoio a alguns grupos armados, e entre eles o M23, é exatamente esse histórico. Lembrando que o Paul Kagame, o presidente de Ruanda, é uma pessoa também da etnia Tutsi. Então, ele coloca as coisas dessa maneira. O M23, ele é um grupo majoritariamente Tutsi, que também se organiza naquela região, que recebe o apoio de Ruanda e acaba fazendo uma oposição ao governo de Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo. Mas o M23 ele vai cumprir ali um papel de ocupação de territórios para que esses minerais, que são muito ricos, em especial naquela região, eles sejam extraídos para Ruanda e a partir de Ruanda eles sejam vendidos. O último ator é o próprio exército da República Democrática do Congo, que é um exército que acaba tendo uma dificuldade de conseguir também combater tanto o M23 como os outros grupos rebeldes que estão ali, principalmente por conta do apoio que o M23 tem. Todas as conversas e as apurações que eu faço aqui, Roberta, são de que o M23 ele não se trata de um grupo rebelde como aqueles que a gente tem no nosso imaginário, com as pessoas utilizando armas como a K-47 e caminhando pela floresta. O M23 é um grupo armado que tem helicóptero, é um grupo armado que tem drone, é um grupo armado que tem um sistema de comunicação bastante sofisticado. Ele tem uma força que, por exemplo, se utiliza de equipamentos bélicos que nem a MONUSCO, a missão de paz da ONU, que reúne forças internacionais, tem, por exemplo. Então é um exército, é uma força armada muito sofisticada que tem conseguido avançar muito em territórios ali naquela região. E as acusações que são feitas por parte do governo da República Democrática do Congo é de que esses minérios, essa ocupação territorial, ela é feita principalmente para que esses minérios sejam extraviados
para que aí possam ser vendidos para o mercado internacional. Pois é, Pedro. Olha, o Congo, como a gente disse aqui, é o país mais rico em minerais no mundo, com uma reserva ainda inexplorada, estimada em 23 trilhões de dólares. É muito dinheiro em jogo. A gente preparou uma arte para mostrar o tamanho dessa reserva no Congo e por que ela desperta tanto interesse de outros países. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Reserva mineral do Congo, olha, 60% do maior produtor mundial de cobalto é o Congo. 80% ele é o maior produtor mundial de coltan, né? Então, assim, cobalto usado para produzir carros, aviões e baterias de eletrodomésticos. O coltan é usado para produzir telefones e laptops e também em usinas nucleares, equipamentos médicos e bombas atômicas. E também lá tem outros minérios, tá? Então é uma grande reserva de urânio, segunda maior reserva de diamantes do mundo e um dos maiores produtores de ouro do mundo. Ô Roberta, enquanto você trazia esses dados e o Pedro trazia as explicações da guerra civil, né, terrível no Congo, eu me lembrava de um documentário que eu assisti recentemente, né? Trilha sonora para um golpe de Estado, que volta um pouquinho mais na história ainda, o Pedro certamente conhece, o Chico. Belo documentário. Belíssimo documentário que mostra a história da independência do Congo, lá na época da Guerra Fria, e como é que o Patrício Lumumba, né, que é um nome que depois se torna internacional, líder da rebelião de independência, né, ele é destruído pelo Ocidente, né? Então o Congo é um território que sangra há muito tempo, desde a colonização belga. Talvez o maior crime cometido pelos europeus tenha sido no Congo. O Pedro pode falar muito melhor, né, que está ali perto e deve certamente ter vasculhado toda essa história. Então vem de longe isso, né, Pedro? E na época da independência, o Ocidente, Estados Unidos e a Bélgica, né, que tinha sido a metrópole, eles incentivaram até uma divisão territorial ali para rachar o país no meio, porque as reservas territoriais ficavam muito concentradas, reservas minerais, tentaram separar o território. Então, é de muito tempo isso. Então, são reservas que... Aí tinha a luta União Soviética contra os Estados Unidos no meio disso tudo. É impressionante essa história do Isso Congo. que eu ia aproveitar para perguntar ao Pedro. Esses interesses hoje são de quem, para a gente distribuir no conflito interno? De que lado estão os Estados Unidos? Tem dedo da Rússia, da China? Para você que compreende a situação e que está aí, aliás, queria também parabenizar por escolher esse tema tão escondido em todo o Ocidente. No Brasil nem se fala. Então, queria que você tentasse explicar o jogo internacional sobre essas riquezas. Acho que as duas colocações são fundamentais que vocês fizeram, porque eu acho que parte do apagamento desse conflito também se dá por conta do racismo, como ele opera não só no Brasil, mas falando em particular do Brasil. Existe um apagamento sobre os conflitos que acontecem no continente africano, sobretudo por conta de uma ideia de que esses conflitos eles podem ser apenas conflitos tribais, por conta de disputas de etnias, quando na verdade existem grandes interesses por detrás desses conflitos. Esse em particular, Chico, acho que é muito importante assim, para você entender bem como é que estão as superpotências, né? E o que eu tenho também conseguido apurar por aqui. Historicamente, a República Democrática do Congo, depois do seu golpe de Estado, passa a ter um alinhamento muito forte com Washington, né, principalmente na figura do presidente Mobutu. Os Estados Unidos continuam sendo um player muito importante aqui. O acordo de paz que tem sido costurado hoje entre o presidente da República Democrática do Congo e o presidente de Ruanda tem sido costurado principalmente pelo Marco Rubio, né, que é o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Os interesses do Marco Rubio, e aí não é nenhuma novidade, que na verdade é uma diplomacia de negócios, né, como tem sido colocado. Então existe um desejo por parte dos Estados Unidos de organizar esse comércio que acontece hoje, que nem num formato de comércio, né, mas organizar um certo comércio entre a República Democrática do Congo e Ruanda, para que isso facilite o acesso dos Estados Unidos a esses minerais raros da República Democrática do Congo. Para além de todos esses pontos que a Roberta colocou, esses minerais eles são fundamentais, por exemplo, para aquilo que a gente tem discutido no mundo como a transição energética, que é a superação dos combustíveis fósseis
para o desenvolvimento, por exemplo, de carros elétricos. Então, os Estados Unidos têm muito interesse que, por exemplo, as suas empresas consigam ter acesso a esses minerais congoleses. Isso porque, Chico, existe um entendimento de que a China está muito na frente dos Estados Unidos nessa região. A embaixada chinesa aqui, Chico, é uma coisa assim surreal, ela é enorme. Os chineses estão muito presentes no cotidiano em Kinshasa. Posso te dizer porque eu vejo assim uma série, quando eu ando pela rua, eu vejo muitas coisas escritas em mandarim, vejo muitas menções a espaços que são da comunidade chinesa aqui. Então existe uma grande disputa mesmo. Hoje os Estados Unidos estão de cabeça na mediação desse conflito, porque tem um interesse muito grande em acessar esses minérios. E a China, por outro lado, não faz muito parte da própria tradição diplomática chinesa vai fazer diretamente uma mediação de conflitos. A China tem mais um papel de fazer mesmo uma parceria de desenvolvimento, de infraestrutura. Então, hoje aqui a China tem grandes investimentos e grandes mineradoras na extração desses minérios que são importantes do país. Agora, voltando para a pergunta do que diz respeito à própria independência do país e todo esse procedimento histórico, o golpe de Estado que o país sofre também está ligado a questões minerais, né? O Congo ele é descrito pela própria diplomacia brasileira como uma aberração geológica. Existem muitos minérios em abundância aqui. Então, naquele momento, eram alguns minérios, agora são outros. O que os congoleses já me falaram é que daqui a 20 anos pode ser a água. O Congo também é um país muito rico em água. O rio Congo é também um rio com potencial enorme. Basta lembrar que, por exemplo, a segunda maior bacia tropical do mundo está aqui, depois da Amazônia, é a bacia do Congo. Então, o Congo pode ser, por exemplo, no futuro, vítima de ataques, invasões, por conta da disputa da água. E, naquele momento, outros minerais. E aí, eu acho que é interessante também fazer aqui uma memória do Patrice Lumumba, como ele está presente no cotidiano de Kinshasa, né, no cotidiano congolês. A principal avenida, essa avenida que está passando agora na tela, ela se chama Avenida 30 de Junho, que é uma homenagem à independência do país. Logo na sequência tem uma outra avenida, o Boulevard Patrice Lumumba. Patrice Lumumba ele está em todos os momentos, existe um grande mausoléu em homenagem a ele, existem grafites nas ruas em memória ao Patrice Lumumba. Então acho que a coisa que eu vejo de uma potência muito bacana por parte dos congoleses é de que eles têm uma visão muito crítica sobre a história do seu país. Eles, por exemplo, têm uma resistência muito grande com a própria língua francesa, que é a língua oficial. Eles preferem muito mais comunicar com as línguas locais, como, por exemplo, o Lingala, aqui em Kinshasa. Então, acho que eles têm uma identidade também muito forte, que eu acho que também vai ser um aliado importante para eles nessa luta contra uma nova investida colonial contra a República Democrática do Congo. Agora, Pedro, com tantas riquezas minerais e naturais, o quanto desse dinheiro arrecadado é revertido para a República Democrática do Congo, para os países africanos? A gente continua com aquela máxima do colonizador de extrair e levar tudo para fora? Olha, Roberto, eu te diria que sim, eu te diria que sim, porque hoje aqui em Kinshasa, que eu tenho acompanhado, uma sociedade muito desigual, níveis de pobreza que mesmo para nós que somos brasileiros é um nível que a gente não tem conhecimento, não tem contato. Infelizmente, um país com todas essas riquezas poderia ter uma grande infraestrutura. E aí eu acho que realmente tem um jogo global que é feito para que o Congo continue dessa maneira. Então, o Ocidente tem uma pressão muito grande sobre a República Democrática do Congo, se utiliza muitas vezes de países vizinhos, como Ruanda, para manutenção dessa situação de muita dificuldade para a República Democrática do Congo. Mas existem, como em qualquer outro país, existem muitos movimentos também que fazem oposição e que reivindicam, por exemplo, o próprio legado do Patrice Lumumba como uma memória e como uma referência importante para que o país consiga construir a sua própria soberania, né?
Acredito que no momento em que o Congo conseguir isso, vai se tornar com certeza uma das grandes potências, não só do continente africano, mas a nível global. E eu acho que é importante que nós, enquanto brasileiros, que a gente de alguma maneira esteja conectado, acompanhando isso, e que a própria política do governo Lula, que tem uma preocupação muito grande com os outros conflitos que estão acontecendo no mundo, que o Brasil seja também um ator importante aqui nessa região. O presidente Lula, ele é uma voz importante no sul global. A gente sabe que as posições do presidente Lula sobre a faixa de Gaza, sobre a Ucrânia, repercutem. Um posicionamento, por exemplo, do presidente Lula sobre o que está acontecendo aqui e uma assistência do Brasil, por exemplo, numa mediação, seriam muito bem-vindas. O Brasil é muito bem recebido aqui. Roberta, a quantidade de camisetas da seleção brasileira aqui é uma coisa que chama muita atenção. Vocês estavam falando sobre o soft power, né? É um pouco do soft power brasileiro, né? As pessoas, quando eu digo que sou brasileiro, elas abrem um sorriso, porque muitas vezes vão se recordar da memória dos nossos atletas, dos nossos jogadores. Né? Então, eu acho que, sim, existe uma abertura muito grande para o Brasil, e eu acho que é um papel da política externa brasileira, talvez, agir de uma maneira mais incisiva aqui. Pedro, a gente está muito feliz que você está aí no Congo. E só para terminar, qual é o prato tradicional daí, hein? Fiquei curiosa. É o fufu, que é um prato assim, né, com mandioca. A gente até encontra em alguns restaurantes, né, africanos em São Paulo. É bem gostoso. E então é o prato principal. Mas eles também comem muitos peixes por conta do rio Congo. Então, parte importante da própria economia aqui em Kinshasa também gira muito em torno do próprio rio Congo. Então são as coisas que eu tenho mais me alimentado aqui, Roberta. Fufu e peixe. Muito bom. O Rio Congo é o cenário daquele livro maravilhoso do Joseph Conrad, O Coração das Trevas. É lá que se passa aquela guerra colonial toda na beira do Congo. Pois é, não, eu falei aqui meio rápido, Pedro Rodrigo aqui, esse documentário, Trilha Sonora para um Golpe de Estado, quem puder, né? Assista, porque conta essa história lá de meados do século XX, que o Congo parte para a independência, o Patrice Lumumba é assassinado, comandava a independência, e aí é assassinado, e no lugar dele fica o Mobutu, que até outro dia governava o Congo e que era apoiado pelos Estados Unidos e pela Bélgica, antiga potência colonial. Mas o documentário é sensacional e trilha sonora porque mostra como os Estados Unidos usaram artistas afrodescendentes, a música, soft power, para ir lá no Congo e falar, olha, nós somos legais também, nós temos até uns artistas legais para vocês verem aí. E aí a trilha sonora para o golpe de Estado que derruba o Patrice Lumumba e coloca o Congo de joelhos, né, perante os Estados Unidos durante muito tempo. E é o tipo de documentário que tem que assistir umas 3, 4 vezes. Maravilhoso. Riquíssimo, embalado a boa música e uma história muito, muito interessante. Pedro, obrigada, estou muito feliz que você está aí fazendo essa cobertura em Kinshasa. Parabéns. Muito bom. Parabéns e depois conta mais pra gente o que você for descobrindo por aí. Boa noite. Obrigado. Boa noite, agradeço muito o convite, a participação, espero aparecer novas vezes aqui com vocês para poder compartilhar de novidades sobre todo esse processo, também as discussões de paz e novidades sobre a República Democrática do Congo e o continente africano. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. E é isso, né? Muito legal, Roberto. Muito bom, muito bom. A gente não bom. fala, as coisas continuam a acontecer. Sim. Né? Assim, e a gente vê claramente que tem que ser falado, tem que ocupar as manchetes, as pessoas precisam saber. É claro, não pode esconder isso. 10 milhões de pessoas que perderam suas vidas. E a gente, quando não olha... é pouca coisa, não. Genocídio. Sim. Quando a gente olha para a África, né, olha assim, para as ex-colônias portuguesas, por causa da língua, Angola, né, mais Angola, um pouco Moçambique, mas é super legal ter um jornalista brasileiro com a categoria do Pedro ali, trazendo essas informações pra gente, num país que a gente não conhece tanto, para não dizer que conhece pouquíssimo no Brasil. A torcida do Santos gosta de ter uma relação com o Congo, porque o Pelé para a guerra. Foi lá que ele para a guerra. Olha aí. Então tem também, essa ligação cultural é muito de futebol. É, claro. Que o Pedro toca um pouco aí, né? É uma loucura mesmo. Falar dos jogadores brasileiros na África é realmente... Pelé parou geral.
Parou a guerra civil lá por só durante o jogo, praticamente. Nós estamos vendo quando voltou depois. Só isso. Deixa eu trazer uma última notícia, porque o governo Lula recuou em parte do aumento de alíquotas do IOF, que foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda. O passo atrás foi interpretado por alguns como um medo de um novo efeito Nicolas. A gente lembra, né? Os vídeos do Nicolas falando sobre o Pix, depois teve outro sobre a fraude do INSS, enfim. Tanto que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele concedeu uma coletiva para explicar que quer evitar uma mensagem errada ao mercado. Aos jornalistas, Haddad disse que vai manter o diálogo para ir corrigindo as rotas. Vamos ouvir o que disse o ministro. Não temos nenhum problema em corrigir rota, desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para a saúde financeira do Brasil. Vamos continuar abertos ao diálogo sem nenhum tipo de problema e contamos com a colaboração dos parceiros tradicionais nossos para ir corrigindo rota, mas para atingir o objetivo declarado ontem, que é o mais importante. É isso, né? Não tem problema de falar de novo, de explicar novamente. O problema é não comunicar, o problema é não falar. Esse assunto, eu acho que não era nem o efeito Nicolas, acho que ele não é um assunto tão popular, acho que o Nicolas nem pegaria, tanto que não se manifestou até agora. Mas é política de comunicação, né? Não, e aquela coisa do taxade, né? Porque fica essa coisa, taxou as blusinhas, queria mexer com Pix, agora vai mexer também no EA. É tudo envolvendo imposto, né? Sim. Então, se isso fica marcado, depois não sai mais, né? É interessante que o governo vazou a informação... Através de outro ministro. Através de outro ministro. Ministro dos Transportes. Assim, tem loucura, né? O grande perigo tem em Brasília e até nas viagens como na China, o grande perigo tem sido os próprios aliados. Que aliados são esses? Que é uma trairagem sem fim. Né? Trairagem. Dessa vez foi Renan Filho. Foi o Renan Filho. É isso. Eu acho que ele não fez assim com o intuito foi diferente do caso da Janja, em que houve um vazamento para provocar foi problema. Coisa de traíra mesmo. Ali acho que o Renan Filho foi mais porque divulgou. Aí divulgou de uma maneira que não conseguiu explicar inteiramente e ficou, né? Jogou isso pro ar, assim, né? Deu uma esvaziada aí na coletiva da Haddad. Quem não se comunica, se trumbica. Já dizia o guerreiro. É isso. Gente, 7h da noite agora, vamos ficar por aqui na Unicel segunda edição. Um ótimo final de semana para todo mundo, aproveitem, beijo comunidade, obrigada por sua companhia, Rodrigo, obrigada. Obrigado mais uma vez, Roberta. E semana que vem seguimos acompanhando os depoimentos das testemunhas do ICL, dando prioridade total para esse caso aí, muito importante. Jurubeba para todos. Jurubeba, libera aí, Chico. Liberado geral. Sá liberou. Vamos correr pegar Jurubeba. É rua. Bom final de semana. Beijo. Vem aí a investigação mais detalhada que a gente já fez aqui no ICL. Eu, Juliana Dalpiva e o repórter Igor Melo vamos mostrar para você a confusa história do patrimônio do Silas Malafaia. E eu posso te adiantar que só em 2018 ele recebeu quase R$1 milhão da igreja dele. Dia 29 de maio, às 8h da noite, a gente vai estrear o documentário Império Malafaia e vai mostrar para você documentos e detalhes que ninguém tinha conseguido descobrir até hoje. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.